Fala galerinha, eu sou o Professor Macari com mais um Play História para você. E hoje nós estaremos falando um pouquinho sobre o homem chegar à Lua. Por isso não perca, fique até o finalzinho do nosso vídeo aí, já curta, se inscreva e continue no nosso canal. Em 20 de julho de 1969, a frase do astronauta norte-americano Neil Armstrong, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade, ecoa em nossos ouvidos até nossos dias, nos fazendo lembrar do evento mais importante do século XX. O homem chegou à Lua. Mas por que será que parece que os homens perderam um pouco de interesse de botar novamente os seus pezinhos ali na Lua? Na verdade, existem dois motivos básicos. Primeiro, levar o homem à Lua, além de ser um risco muito elevado, o custo é muito caro. E hoje, com a existência das sondas espaciais que foram desenvolvidas a partir de então com as novas tecnologias, elas simplesmente são naves não tripuladas que conseguem fazer exatamente a função de exploração neste satélite natural, diminuindo os custos e também os riscos. Mas houveram outras expedições? Claro que sim. A NASA ela fez muitas expedições que todas elas pertenciam ao projeto Apollo. Acontece que em 1972 essas expedições foram encerradas. O voo da Apollo 11 em 1969 foi o primeiro a executar trabalhos extraveicular em solo lunar. Em outras palavras, a missão que levou o homem por seus pés pela primeira vez na Lua. Empolgante! Depois disto, tiveram mais 6 voos e somente a missão da Apollo 13 não conseguiu atingir o seu objetivo. De 1969 a 1972 foi o período então da missão Apollo. Ao todo, 12 pessoas colocaram os pés no satélite artificial que nós conhecemos como Lua. Bem louco! Legal, né? Mas por que será que o homem decidiu ir à Lua? Tá aí uma resposta nada fácil de responder. No entanto, se nós voltarmos um pouquinho na história, basta lembrarmos ali das grandes navegações do século XVI, que tinham como objetivo a expansão territorial e o conhecimento de todo o planeta. E é claro, o neocolonialismo ali no século XIX, as grandes explorações que ocorreram naquele período. O interesse de dominar e explorar, que nós conhecemos como imperialismo, é algo que já vem bem de longe. E o interesse em explorar a Lua tem exatamente a ver com todo este pensamento. Desde lá do projeto da Apollo 11, que eles chegaram ao espaço, desde então se vem se tratando da ideia de que nós temos que lembrar que naquele período era a Guerra Fria e também a corrida espacial. Havia uma disputa muito forte em termos ideológicos entre o capitalismo e o comunismo. Naquele momento, União Soviética e Estados Unidos estavam polarizando os demais países. É bem verdade que o termo Guerra Fria ela existe porque nunca houve, na verdade, um confronto direto entre as duas superpotências. A Guerra Fria ela durou desde o final da Segunda Guerra Mundial e até 1991, com a dissolução da União Soviética. Nesta disputa, quem marca o primeiro gol é a União Soviética, quando em 1966, quando ela consegue enviar o primeiro homem para o espaço, o soviético Yuri Gagarin, que vai ser conhecido como o primeiro homem a ir para o espaço. Mas, alguns anos depois, em 1969, os Estados Unidos colocam então os astronautas com seus pezinhos na Lua. Foi um momento muito emocionante e interessante, mas afinal, qual foi a primeira coisa que eles fizeram lá na Lua? Na época, eles viajaram 384 mil quilômetros pelo espaço e acabaram aterrissando em um local que eles não conheciam, tinham que explorar e nem tinham a certeza que voltariam novamente para a Terra. Neil Armstrong e Buzz Aldrin, a primeira coisa que eles fizeram lá, antes ainda de sair da nave, eles fizeram uma cerimônia religiosa, agradecendo a Deus por terem atingido parte dos seus objetivos. Aldrin era membro da igreja presbiteriana do Texas, e depois de consultar o pastor da sua congregação, ele então resolve levar na sua bagagem o vinho, o pão e a Bíblia, e eles fazem ali o que é conhecido no meio protestante como a ceia do Senhor, antes ainda de saírem da nave. Na época, isto não foi divulgado. Tudo que a NASA não queria é que houvesse elementos religiosos com científicos, para não ter aquele caráter
caráter meio metafísico, mas o fato aconteceu, embora não tenha sido divulgado. E horas depois, Armstrong então pisou na Lua. Aldrin saiu depois da nave, pisou na Lua também, caminharam os dois por cerca de mais ou menos 2 horas. Ao todo, entre pisar na Lua, caminhar, explorar e estar dentro da nave, eles ficaram exatamente 21 horas em superfície lunar. E o que eles ficaram fazendo durante todo este período em solo lunar? Vamos lá. Recolheram amostras do solo lunar, cerca mais ou menos de 21,5 kg de areia. Instalaram sismógrafos para poder ver se há algum movimento no decorrer do período que eles estavam ali do solo lunar. Tiraram muitas fotos, inclusive algumas extremamente famosas. E é claro, como não poderia ser diferente, fincaram a bandeira dos Estados Unidos, tipo assim, este solo aqui já tem dono. E por fim, falaram com a Terra, mantendo ali a comunicação com a NASA, e também conversaram com o presidente daquele momento, Richard Nixon. Viu só quantas coisas dá para se fazer em 21 horas para quem está determinado? E como será que era esta nave que levaram esses primeiros homens à Lua? A nave era dividida em 3 partes. Uma parte apenas pousou na Lua e uma parte apenas voltou para a Terra. A primeira parte é o módulo de comando, aonde ficavam ali os 3 astronautas. 3? Tinha mais um? Sim, tinha Michael Collins. Ele era o que pilotava, o que ficava na nave o tempo todo, enquanto Aldrin e Armstrong pisavam, exploravam ali a Lua. Somente esta parte voltou ao solo terrestre e ela chegou ali caindo de paraquedas exatamente no Oceano Pacífico. A outra parte era o módulo de serviço. Era aquele compartimento que tinha os elementos essenciais, equipamentos, ferramentas e principalmente o motor. Esta parte só se separou do módulo de comando no momento em que eles entraram novamente na atmosfera terrestre para voltar à Terra. E a terceira e última parte é aquela conhecida como módulo lunar. Ela é que era responsável em aterrissar e também decolar a partir de então do solo lunar. Esta é a única parte que realmente toca no solo lunar. Será que esta viagem demorou muito tempo? Relativamente não. Ela durou exatamente 5 dias, a contar do momento em que o foguete ele parte ali do Cabo Canaveral ali na Flórida e aterriza com a Eagle ali no solo lunar, e voltam também apenas 5 dias. O trajeto até o solo lunar apenas 3 dias. Vamos levar agora em consideração comparativa com as grandes navegações do século XVI, que as pessoas ficavam dias, meses e às vezes até anos no mar. O lançamento do foguete foi no dia 16 de julho e a aterrissagem, porque eles pousaram no mar ali, foi exatamente no dia 24 de julho de 1969. Olha que legal, é o ano que eu nasci. Uma curiosidade, como será que eles iam no banheiro? Pois é, a ideia era evitar o máximo possível que esse momento chegasse. Por isso, eles tomavam o mínimo de líquido possível e toda a alimentação dos astronautas eram pobres em fibras. Sabe por quê, né? E o que os astronautas deixaram na Lua? Bom, já falamos que eles fincaram a bandeira e os outros astronautas que vieram depois também fizeram o mesmo. Mas eles deixaram também um disco de silício do tamanho de uma moeda com mensagens de paz ali. Quem sabe alguém encontrasse, esta moeda assinada ali por 73 países. A mensagem brasileira dizia exatamente assim, feita ali por então presidente general Costa e Silva: eu rezo a Deus que este brilhante feito da ciência permaneça a serviço da paz e da humanidade. Um emblema homenageando os astronautas que em 1967 da Apollo 1 morreram em atividade. Também uma medalha homenageando ali os soviéticos por terem lançado seu primeiro homem para o espaço, Yuri Gagarin. Um pedaço do módulo lunar também ficou na Lua com referências ao feito que eles fizeram e a data que ocorreu. E também objetos descartados do módulo, em outras palavras, lixo. Será que a bandeira dos Estados Unidos ainda continua fincada em solo lunar? Sim, e não só ela, mas outras 5 que também continuam lá. Prova disso são as fotos que o orbitador de reconhecimento lunar enviado em 2009 fizeram ali da Lua, e lá estão as 6 bandeiras. Quando os astronautas voltaram à Terra, eles precisaram ficar em quarentena. Por que essa necessidade? Eles ficaram durante 21 dias separados de qualquer pessoa aqui na Terra por
por conta de ter-se o medo de trazer algum tipo de contaminação, bactérias, germes ali do território lunar. Quer dizer então que tinha vida na Lua? Não, não se trata de ter ou não vida na Lua. Se trata de o desconhecido, então não poderia se correr risco algum. Está provado que não existe vida propriamente na Lua. Então, esse tipo de procedimento foi feito então até a missão da Apollo 14. De fato, foi um grande feito realizado pela humanidade. De lá para cá, então, tudo tem se desdobrado com muita velocidade no campo científico, no campo tecnológico, no campo da medicina, e tudo isso se dá pelo desejo, pelo aquele querer que a humanidade tem de conhecer cada vez mais, o que é muito saudável, embora muitas vezes não tenha sido aplicado com tanta coerência. De qualquer forma, parabéns aos homens que foram à Lua, todos eles, todas as missões. Vale a pena entender que muitos e muitos testes foram feitos, foguetes e mais foguetes foram lançados, eles acabaram sendo destruídos antes mesmo de sair da superfície terrestre. Então, uma homenagem a todos esses que, de certa forma, deram sua vida para que os avanços tecnológicos chegassem até nós. Beleza, pessoal? Mais uma aula então aí concluída, e lembrando sempre aí, assista aos próximos vídeos importantíssimos do canal. Não perca, se inscreva, compartilhe e, é claro, continue conosco. Valeu, tchau, tchau, até a nossa próxima aula.